Olá, tudo bem com você? Agora nós veremos a quarta parte do nosso estudo Como lidar com o sofrimento, tendo Jesus Cristo como modelo, sua vida e sua paixão. Depois Jesus vai para os lados de Cesareia e Filipe e pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles respondem: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Porém Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desse momento, Jesus começa a mostrar-lhes que deveria ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum vai te acontecer. Jesus olha para Pedro e diz: vai-te de retro, Satanás. Ele repreende Satanás que estava usando Pedro naquele momento. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cerca de 6 a 8 dias, segundo Mateus, 6 dias, segundo Lucas, 8 dias, eles divergem um pouquinho nessa informação, mas entre 6 a 8 dias depois, Jesus ele é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que nesse momento, o seu rosto resplandece como o sol, suas vestes se tornam brancas como a luz. Marcos vai acrescentar que as suas vestes se tornam tão brancas que nenhum lavandeiro poderia alvejar. Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui. E estando Pedro ainda falando, uma voz brada do céu e diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os três, ouvindo aquela voz, caem de bruços tomados de grande medo. Jesus diz para eles: erguei-vos, não temais, e pede-lhes para não contar a ninguém aquela visão até o dia em que ele ressuscitasse dos mortos. Quando descem do monte, chegam para junto de outra multidão, e apresenta-se dele um homem que se ajoelha e diz que seu filho sofre muito. É lunático, possesso de um espírito mudo, e que este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra. E ele espuma e rilha os dentes e vai definhando. E cai no fogo e na água. O homem ainda diz que mostrou ao garoto os discípulos, mas estes nada puderam fazer. Você já imaginou essa cena, você ter um filho numa situação como essa? Jesus chama os discípulos de geração incrédula e perversa. Chama o menino, veja essa situação, veja esse momento. Jesus chama o menino. Marcos diz que quando o espírito maligno viu a Jesus, agitou o garoto com violência e ele cai no chão espumando. Jesus pergunta ao pai: desde quando esse menino sofre com esse mal? O pai responde: desde a infância. E clama a Jesus dizendo: Senhor, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus responde-lhe dizendo: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai exclama com lágrimas no rosto e diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus repreende o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito o jovem, saiu, deixando-o como se estivesse morto. As pessoas que estavam ali contemplando aquela cena disseram: ele morreu! Mas Jesus o toma pela mão, o ergue e ele se levanta. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, por que a gente não conseguiu curar esse menino? Jesus fala sobre a pequenez da nossa fé, e é nesse momento que ele fala sobre o grão de mostarda, a fé do tamanho de um grão de mostarda.
Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos àquele monte: transporta-te daqui para acolá, e aquilo seria feito. E ele conclui dizendo que aquela casta, ela só poderia ser expelida com oração e com jejum. Pela segunda vez, eles reunidos na Galileia, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, e eles se entristecem muito. Depois disso, Jesus continua ensinando os seus discípulos sobre muitas coisas. Fala sobre impostos e tributos, fala sobre o maior no reino dos céus e conta-lhes a parábola da ovelha perdida. Fala como se deve tratar um irmão culpado, discorre sobre perdão, conta-lhes a parábola do credor incompassivo, fala sobre divórcio, abençoa as crianças, conversa com um jovem rico e depois ensina sobre o perigo das riquezas. Depois conta-lhes a parábola dos trabalhadores na vinha. Uma terceira vez, Jesus, subindo a Jerusalém, chama os 12 à parte e lhes diz que será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Diz que será condenado à morte, será escarnecido, açoitado e crucificado, mas que ao terceiro dia ressurgirá. Já estamos no capítulo 21 de Mateus, e quando se aproximam de Jerusalém, chegam a uma cidade, a um lugar chamado Betfagé, que em hebraico significa casa de figos verdes, que é uma pequena aldeia ao leste de Jerusalém. Eles vão até o Monte das Oliveiras e Jesus manda buscar 2 jumentinhos, a mãe e o filhotinho. Marcos, no relato de Marcos, ele diz que apenas era um jumentinho só, e jumento este que nunca havia sido montado. Eles põem em cima dos animais as vestes de Jesus e sobre elas o mestre, montadinho no jumento, segue, entrando em Jerusalém. As multidões começam a clamar dizendo Hosana, que é uma expressão que significa salve agora. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Quando entrou em Jerusalém, a cidade se alvoroça e perguntam quem era aquele. E respondiam dizendo que era o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entra no templo, expulsa os que lá vendiam e compravam e diz que sua casa deveria ser chamada casa de oração. Jesus ali no templo cura cegos e coxos. Nesse momento as crianças começam a clamar dizendo Hosana ao filho de Davi. Os sacerdotes e escribas ficam indignados com aquela exaltação e indagam a Jesus: você não está ouvindo não o que eles estão dizendo? E Jesus responde-lhes dizendo que é da boca dos pequeninos que é extraído o perfeito louvor. Depois ele vai para Betânia, que em hebraico significa casa de tristeza. Era uma cidade que ficava a mais ou menos 4 quilômetros a leste de Jerusalém. E lá ele passa a noite, ele pernoita lá. Cedo de manhã ele volta à cidade. Ele vê uma figueira que não dava frutos e amaldiçoa aquela figueira. Volta para o templo e lá começa a ensinar. Os sacerdotes e anciãos se acercam dele e o questionam sobre com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Jesus os despista com palavras e após conta mais 3 parábolas, a dos 2 filhos, a dos lavradores maus e a parábola das bodas. Os fariseus saem dali e consultam entre si como o surpreenderiam com alguma palavra. Jesus mais uma vez ensina sobre tributos, afirma que no céu não haverá casamento, fala sobre o grande mandamento que é o amor ao Senhor e ao próximo, deixa subentendido que ele é verdadeiramente o Filho de Deus em conversa com os fariseus. Jesus orienta a não imitá-los, os escribas e fariseus. Chama-os de hipócritas, guias cegos, insensatos, sepulcros caiados, serpentes e raça de víboras. No capítulo 24, no Monte das Oliveiras, Jesus assentado conversa com seus discípulos em particular e lhes fala sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, sobre a parúzia que é a segunda vinda de Cristo. Conta-lhes a parábola da figueira, exortando-os à vigilância, a parábola do bom e do mau servo,
a das 10 virgens e a parábola dos talentos. Depois Jesus fala sobre o grande julgamento, já no capítulo 25, no qual ele separará uns dos outros, cabritos e ovelhas, uns à sua direita, aos quais dirá: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E a dura realidade, infelizmente, a dura realidade do Evangelho, outros à sua esquerda, aos quais dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Jesus acabou de dar todos esses ensinamentos, ele lembra aos seus discípulos que em 2 dias seria a Páscoa e que ele seria entregue para ser crucificado. Os principais sacerdotes e anciãos se reúnem no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, e deliberam prender Jesus traiçoeiramente e matá-lo, mas não durante a Páscoa, para que evitasse tumulto entre o povo. Jesus vai para Betânia, para a casa de um leproso chamado Simão. E lá Jesus estava à mesa com Lázaro, que também havia sido ameaçado de morte pelos sacerdotes, porque Jesus havia ressuscitado a Lázaro. E por causa desse milagre realizado na vida dele, muitos criam em Jesus Cristo. E por causa disso, Lázaro também estava correndo risco de vida. Marta também estava lá. Quando então aproxima-se dele Maria, provavelmente Maria, irmã de Lázaro. Ela traz consigo um vaso de alabastro. Alabastro era uma cerâmica translúcida que era usada para armazenar óleo, perfume. E ela traz esse vaso de alabastro cheio de um precioso bálsamo e derrama sobre a cabeça de Jesus. Os evangelistas Marcos e João acrescentam que esse bálsamo era o nardo puro, que era um raro perfume de uma raiz de uma planta encontrada no Himalaia. Seu valor, para vocês terem uma ideia, custava 300 denários. Esses 300 denários correspondiam ao salário de um ano de trabalho de um soldado romano, por exemplo. Era caríssimo, caríssimo, caríssimo. E as pessoas condenam, Judas condena aquela atitude daquela mulher, dizendo que aquilo poderia ser vendido e dado aos pobres, mas Jesus afirma que aquela mulher estava derramando aquele perfume sobre ele para o seu sepultamento. Judas, por sua vez, faz negócio com os sacerdotes para entregar a Jesus. Eles lhe oferecem 30 moedas de prata e a partir daquele momento Judas busca uma oportunidade para o entregar. E Lucas, o evangelista Lucas, vai acrescentar que Satanás entrou em Judas. Jesus celebra a Páscoa com seus 12 discípulos, na casa de um certo homem cujo nome não é revelado, e enquanto comem, Jesus declara que um deles o haveria de trair. Eles ficam tristes e tentando imaginar quem deles seria o traidor. João acrescenta que durante a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. Também ele acrescenta dizendo que Jesus dá um pedaço de pão molhado a Judas, indicando que ele seria o traidor. Depois do bocado de pão, João diz que Satanás entra nele e ele sai dali, Judas. Jesus abençoa o pão, o parte e dá aos seus discípulos. Diz que aquele pão é o seu corpo. Depois toma um cálice, dá graças e o dá também aos seus discípulos. Diz que aquilo é o seu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. João acrescenta que naquele momento, após a saída de Judas, Jesus dá um novo mandamento aos seus discípulos, que eles se amem mutuamente, assim como deveriam ser conhecidos pelo amor. Ou seja, Jesus diz que seria através do amor entre eles, através da emanação, do emanar do amor, é que os seus discípulos assim seriam conhecidos. Eles cantam um hino e depois vão para o Monte das Oliveiras.
Então Jesus diz que naquela noite o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Pedro diz: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, Senhor. E Jesus diz para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro insiste e diz: ainda que me seja necessário morrer, Senhor, contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos dizem o mesmo. O evangelista João acrescenta, dizendo que Jesus conforta seus discípulos. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Nas palavras de Jesus, ele diz que ele promete um outro Consolador, que seria o Espírito Santo. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Diz também que no mundo nós vamos passar por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Após falar palavras assim, Jesus levanta os olhos ao céu e ora ao Pai. E ele ora por nós, pedindo ao Pai que nos guarde do mal, que sejamos um, como a Trindade o é, e que sejamos santificados na palavra do Pai.